Olá, sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência para a transmissão do boletim das 18 horas de notícias previdenciárias, sob o comando geral do Dr. Ricardo Souza e Ícaro Moreira. Quero destacar de início que o canal Rede Previdência está em festa. Hoje, aniversário da nossa colega, da nossa amiga, dessa competente profissional chamada Karen Jobim. Hoje é o dia do seu aniversário. Por isso, estamos todos apresentando a ela as nossas felicitações e os agradecimentos pelo companheirismo, pela dedicação que ela demonstra e pelo exemplo de mulher que ela é. Vamos às notícias de hoje. O Supremo Tribunal Federal decidiu finalmente a divisão de pensão por morte entre viúva e concubina. Os senhores devem estar lembrados que no final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu aquela situação que veio lá de Sergipe, em que um homem manteve por longo período o relacionamento com uma mulher e manteve também um outro relacionamento com um homem. Com seu falecimento, a mulher deu ingresso no pedido de pensão por morte, o que foi deferido. Quando o companheiro buscou também a pensão, essa questão foi parar lá no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo decidiu que, como não pode haver dois casamentos, não é, ao mesmo tempo, ser um crime de bigamia, não pode também haver duas uniões estáveis, eis que esta está alçada à proteção constitucional. Já no caso do concubinato, é reconhecido, até pela legislação infraconstitucional, como um relacionamento ilegal, um relacionamento ilícito. Portanto, não poderia ser diferente a decisão agora do Supremo Tribunal Federal sobre este tema. Foi negado à concubina o direito de dividir a pensão por morte. Já que estamos falando em pensão, tem outra notícia aqui também. Aqui diz que cresceu o número de pedidos de pensão por morte, aguardando a fila do INSS. O parâmetro é de março do ano passado com março deste ano. No ano passado, havia cerca de 153 mil pedidos. Deste ano, já subiu para 224 mil pedidos. Nós sabemos que a pandemia do coronavírus tem sido um dos motivadores para o crescimento do número de mortes. Isso traz um prejuízo muito grande à Previdência. Eis que nós temos menos pessoas recolhendo as suas contribuições previdenciárias já em função da pandemia do coronavírus, como também sabemos que tem mais pessoas se aposentando por invalidez ou requerendo benefício de auxílio-doença comum ou acidentário e mais pensão por morte também. Então, isso leva a que haja esse crescimento do número de pedidos de pensão por morte. Outra notícia de hoje é que foi publicada a Instrução Normativa número 117. E essa Instrução Normativa altera a Instrução Normativa 77, lá de 2015. No artigo 560 da IN 77, foi acrescido que, respeitado o prazo decadencial do benefício
originário os beneficiários da pensão por morte têm legitimidade para dar início ao processo de revisão do benefício originário de titularidade do instituidor, ou seja, do falecido, exclusivamente para fins de majoração da renda mensal da pensão por morte. E aqui se questiona se há legitimidade para requerer, não é, a revisão do benefício que era percebido pelo falecido, se há titularidade para revisar o seu benefício de pensão por morte para corrigir a renda mensal que está sendo paga e os atrasados. É uma discussão que deverá ser empreendida a partir de agora. Bom, mas essa mesma instrução normativa 117, publicada hoje, alterou também o artigo 669 da IN 77. O artigo 3º traz a seguinte redação: no caso de falecimento do requerente do benefício, os requerentes, os dependentes ou herdeiros poderão manifestar interesse no processamento do requerimento já protocolado, mantida a data de entrada do requerimento no agendamento inicial. E o parágrafo 4º diz: aplica-se o disposto neste artigo aos casos de interposição de recursos ou pedido de revisão, desde que apresentados em vidas pelo requerente do benefício. Ora, se há legitimidade para a demanda do principal, não é, que é a concessão do benefício pretendido, é evidente que deve haver a legitimidade para os demais atos que forem necessários, embargo, recursos, agravos, enfim. A legitimidade deve ser estendida, não é, a todo o processamento. Outra notícia, e que eu espero que realmente essa seja efetuada com competência, com qualidade, é a que traz o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco. Ele confirmou que o governo está preparando uma desregulamentação com a extinção de 2.000 atos normativos considerados obsoletos e ultrapassados. E, finalmente, na ADPF 2019, o Supremo Tribunal Federal validou a obrigação da União de fazer os cálculos para execução de sentenças em juizados especiais federais. Um dos argumentos é que as pessoas que demandam nos juizados especiais federais são pessoas hipossuficientes. Por isso, pode haver essa inversão. Eis que lá, no Código de Processo Civil, a função de apresentar os cálculos é do credor e não do devedor. E aqui está se invertendo. Então, com essa justificativa é que o Supremo Tribunal Federal trouxe agora esta decisão. É evidente que o credor não deverá ficar prejudicado com o devedor apresentando cálculos que não espelhem a realidade da vida, da dívida, né? Os cálculos que não respeitem a realidade da dívida. Portanto, podemos se manifestar e apresentar suas contrariedades.
Estas foram as notícias de hoje. Quero lhes agradecer mais uma vez por estarem conosco. E lembrando, se você ainda não é inscrito no canal Rede Previdência, inscreva-se, ative o sininho, compartilha e curta mais de 700 vídeos à sua disposição. Esse boletim de notícias previdenciárias é apresentado das segundas às sextas-feiras. Cada dia da semana há um colega fazendo a apresentação. Mais uma vez, quero lhes agradecer pela boa companhia. Tenham todos um ótimo final de semana. Até a próxima.